Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de patologia da nossa playlist de degeneração e morte celular. Ontem falamos sobre a degeneração hidrópica e hoje vamos falar das lipidoses, os acúmulos patológicos de lipídios. As lipidoses representam um grupo fascinante de condições caracterizadas pelo acúmulo intracelular de lipídios complexos, diferente dos triglicerídeos. Esses distúrbios metabólicos podem se manifestar de forma localizada ou sistêmica, afetando diversos tecidos e órgãos do corpo humano. Não se esqueçam de curtir e seguir o canal. A classificação das lipidoses. Os depósitos de colesterol. Acúmulos de colesterol e seus ésteres em tecidos específicos, como a aterosclerose arterial, xantomas cutâneos, processos inflamatórios crônicos, as esfingolipidoses, as doenças metabólicas raras envolvendo lipídios complexos, ganglosídeos, cerebosídeos, deficiências enzimáticas lisossômicas, e a distribuição, que podem ser localizados, sistêmica ou em órgão específico. Vamos começar então pela aterosclerose, a principal lipidose vascular. A aterosclerose é uma doença vascular crônica caracterizada por depósitos de colesterol, ésteres de colesterol em menor proporção, fosfolipídios e glicerídeos na camada íntima de artérias de médio e grande calibre. Trata-se de uma condição multifatorial resultante da complexa interação entre predisposição genética e fatores ambientais. Embora os primeiros sinais possam surgir precocemente na vida, as manifestações clínicas significativas tornam-se mais prevalentes após a quinta década, quando as lesões atingem estágios mais avançados de desenvolvimento. E os fatores de risco. A dislipidemia é o principal fator de risco, caracterizado por elevação dos triglicerídeos e colesterol plasmático. Fatores modificáveis. A hipertensão arterial sistêmica, o tabagismo, diabetes mellitus, o estresse crônico e o sedentarismo. E os componentes genéticos, polimorfismos genéticos envolvidos em receptores de lipoproteínas, transportadores ABC do colesterol, apoproteínas, metabolismo de tecido adiposo e a resposta inflamatória. A patogênese da aterosclerose é uma teoria inflamatória. A aterosclerose é considerada essencialmente uma doença inflamatória crônica de parede arterial. Estudos experimentais em modelos animais permitiram elucidar os mecanismos moleculares desde a fase inicial da doença. O evento desencadeante parece ser a agressão do endotélio vascular por diversos agentes físico, químico, biológicos, incluindo a própria hipercolesterolemia. Essa lesão endotelial inicial desencadeia uma cascata de eventos, celulares e moleculares que perpetuam o processo aterosclerótico. Consequência da lesão endotelial. Aumento da permeabilidade. A expansão dos espaços interoendoteliais favorece a penetração de lipídios na parede íntima arterial. A ativação plaquetária acontece a adesão e agregação plaquetária na superfície lesada do endotélio e a expressão de moléculas de adesão. Aumento da expressão de selectinas e integrinas que capturam os monócitos circulantes. O papel central da LDL oxidativa. A LDL oxidativa desempenha papel fundamental na patogênese da aterosclerose, atuando como verdadeiro agente pró-inflamatório. E os mecanismos? Induz a síntese de TNF-alfa e interleucina 1 pelas células endoteliais. Estimula a ação autócrina, que ativa ainda mais o endotélio. Promove a expressão de moléculas de adesão. Desencadeia a produção de CSF-M e quimiocinas CSL2 e favorece a diapedese de monócitos para a íntima arterial. A progressão da oxidação lipídica. O ambiente da íntima arterial é particularmente propício à oxidação progressiva da LDL, criando um círculo vicioso que perpetua a doença aterosclerótica. O ambiente pobre e antioxidantes.
A íntima arterial apresenta baixa concentração de moléculas antioxidantes protetoras, facilitando processos oxidativos. O acúmulo de macrófagos infiltrados produzem substâncias pró-oxidantes através de múltiplos mecanismos enzimáticos. E aí acontecem os agentes oxidantes, a lipoxigenase, radicais livres, água oxigenada, hipoclorito, peróxido e peroxinitrito, na verdade, amplificam a oxidação desse lipídio que está lá paradinho na parede íntima. O que acontece morfologicamente? Ah, beleza, oxidou, e aí? Né? Lá está lá a gordurinha oxida e vamos lá. A evolução temporal acontece assim, na primeira década, os espessamentos adaptativos da íntima sem depósito lipídico significativo. A infância e adolescência acúmulo inicial de macrófagos vacuolizados e estrias lipídicas visíveis. E depois dos seus 50 anos aí, o surgimento de placas ateromastosas típicas com diferentes estágios de desenvolvimento. As células espumosas e as estrias lipídicas. Nas células espumosas, os macrófagos, repletos de colesterol, apresentando aspecto vacuolizado característico, capturam o LDL oxidada via receptores Scavenger. Acumulam então o colesterol e seus ésteres e participam ativamente do processo inflamatório. As estrias lipídicas, lesões visíveis macroscopicamente na superfície arterial, formadas por agregados de células espumosas, contêm raros linfócitos T, incluem células musculares lisas com lipídios, consideradas precursoras das placas ateromatosas. Tipos de placas ateromastosas. A placa móvel instável, um núcleo lipídico volumoso com cristais de colesterol, células espumosas abundantes e capa fibrosa fina, maior risco de complicação. A placa fibrosada estável. A capa fibrosada espessa com células musculares lisas, abundante de matriz colágena, núcleo lipídico reduzido e menor risco de ruptura. E a placa complicada. Apresentam erosões, fissuras ou trombose sobreposta, principal causa de eventos isquêmicos agudos em coração e cérebro. E placa calcificada, que era essa que eu estava esperando até agora, assim. Eu falei, não, vou fazer um spoiler. Depósito de cálcios extensos sobre múltiplos focos, alterando, geralmente estável, com menor risco de complicação aguda. A placa de colesterol, ela começa, às vezes, assim, só o colesterol. Aí ela vai evoluindo com os mastócitos tentando não deixar isso virar um êmbolo, vai travando e vai oxidando ele em um localzinho. E isso acaba fazendo o quê? Calcificando aquela área. Quando essa placa está calcificada, ela já não forma mais êmbolo, mas ela pode fechar e aí dá outros não ter como passagem de sangue naquela região, então dá outro problema. Anatomia da placa ateromastosa mole. A placa mole é uma lesão excêntrica que se projeta para a luz arterial, caracterizada por um núcleo lipídico central rico em cristais de colesterol extracelular. O núcleo central, grandes quantidades de lipídios extracelulares, cristais de colesterol abundantes, restos de celulares necróticos e células espumosas circunjacentes. Componente celular, macrófagos e sem colesterol. Células musculares lisas, linfócitos T infiltrantes e mastócitos ativados. E a matriz, proteoglicanos abundantes nas margens, poucas fibras colágenas e vasos neoformados nas bordas. Matriz amorfa e subendotelial. Às vezes me dá assim, nossa, mas por que você não corta as palavras erradas quando a gente faz o vídeo?
porque demoraria muito para ficar editando. Eu prefiro, às vezes, recomeçar, mas mesmo assim, a minha fala não vai melhorar de uma hora para outra, então tem coisas que vão ficar meio lá, porque eu ainda não tenho tanta habilidade assim, né? Em algumas palavras. Então, desculpa qualquer coisa, mas curte, gente, ajuda. No futuro, quem sabe eu estarei bem melhor. A instabilidade da placa, fatores determinantes. A instabilidade da placa ateromastosa está intimamente relacionada à intensidade do processo inflamatório local, especialmente ao número e ao estado de ativação dos macrófagos infiltrantes. O endotélio fica ativado, torna-se procoagulante pela ação das citocinas inflamatórias. PAI1, inibidor do ativador plasmogênico, favorece a trombose. Ruptura da placa. Fissuras facilitam a entrada de sangue e formação do trombo. E macrófagos ativadores liberam a metaloproteases que degradam a matriz celular. Então, isso é o mais perigoso, né? A situação mais perigosa, caso aconteça dessa placa soltar, é justamente a formação do trombo ou do êmbolo, né? A trombose fechando, travando, e o êmbolo para sair andando por aí fazendo coisa pior lá para frente. As complicações e significado clínico. A complicação na placa ateromastosa, erosão, fissura, trombose, são principais responsáveis pelos eventos isquêmicos agudos em coração e encéfalo, determinando o prognóstico dos pacientes. Pesquisadores têm buscado desenvolver métodos de imagem e biomarcadores capazes de identificar as placas instáveis antes que ocorram complicações catastróficas. Na tomografia computadorizada, permite visualizar características estruturais de placas coronárias e carótidas. A ressonância magnética, que fornece uma informação sobre a composição da placa e potencial da ruptura. E os biomarcadores, pesquisa de marcadores inflamatórios que indicam a estabilidade da placa. Mecanismos celulares na íntima arterial. Na íntima arterial, os macrófagos capturam a LDL oxidativa através de receptores de remoção, scavengers receptors. Scavengers a gente já falou um pouco no passado, em outras aulas. Sempre vamos repetir algumas palavras. Nossa, a gente está repetindo interleucina, interferon, enfim. Fator de necrose, como TNF. A gente vai ficar repetindo algumas palavras. E se você tiver muita dúvida, faça uma aula sobre essa parte de interleucinas. A gente fala só sobre elas. E vai ficar complicado também, porque aí fica um monte de coisa decoreba que você vai entendendo conforme você vai revendo outras coisas. Nossa, olha, de novo a interleucina 1 beta, enfim, né? Por exemplo, hoje falaremos sobre alguns CCLs, as quimiocinas, enfim. Esse processo ocorre sem controle de feedback, esse processo de capturar LDL através de receptores scavengers, levando a um acúmulo massivo de lipídios, né? A formação de células espumosas, a endocitose ilimitada de LDL oxidativo, o acúmulo intracelular de colesterol, a transformação em células espumosas e a morte por apoptose ou necrose. Quando a gente está falando desse acúmulo acontecer numa célula, a gente tem muito mais facilidade de fazer uma apoptose de uma necrose celular do que no sangue, nas artérias. Por isso que é muito mais fácil o corpo resolver quando essa lipidose está em outra célula X, né? A amplificação inflamatória, a produção interleucina 1 beta e o TNF alfa aumenta a ampliação inflamatória, né? As quimiocinas, para chamar inflamatórios, CCL 2, 3, 4, 5, os recrutamentos de mais monócitos e a perpetuação do ciclo inflamatório. Então, a célula fica, quando ela percebe que tem na íntima arterial um processo de LDL oxidada, ela tenta remover, mas ela acaba induzindo ainda mais
acúmulo de gordura e inflamação. O papel dos linfócitos e fatores de crescimento. Os linfócitos T liberam citocinas que ativam macrófagos, amplificando a resposta inflamatória e a captação da LL oxidada. PDGF e FGF, liberadas por macrófagos e plaquetas, induzem migração e proliferação de células musculares lisas. O VEGF estimula a neoformação vascular nas origens da placa, contribuindo para o crescimento da lesão. E os miofibroblastos, células musculares transformadas, sintetizam matriz extracelular, formando a capa fibrosa protetora. Outras formas de depósito lipídico, né? A arteriosclerose, os xantomas, os esfingolipidoses, doença de depósito lisossômico. As esfingolipidoses constituem um grupo raro de doenças genéricas de armazenamento causada por deficiência enzimática lisossômica, que impedem a degradação normal dos esfingolipídios complexos. Essa doença resulta no acúmulo progressivo de gangliosídeos e cerebosídeos que naturalmente seriam degradados até a esfingosina e ácidos graxos. As manifestações clínicas variam conforme a enzima deficiente e o tipo de lipídio acumulado. E essas características das esfingolipidoses? A base genética, doenças hereditárias com padrões de herança específicos, maior frequência em certos grupos étnicos, por exemplo, nos judeus, a transmissão autossômica recessiva, a heterogeneidade genética, os achados morfológicos dessas características. É um padrão impressão digital no ME, as linhas de espiral concêntrica e o acúmulo progressivo com a idade. E o diagnóstico? A confirmação através de cultura celular do paciente em células como da pele, a dosagem de enzima lisossômica e análise genética molecular. Os principais esfingolipidoses e seus alvos. A doença de Tay-Sachs, acúmulo de gangliosídeos MG2 em neurônios do sistema nervoso central. As manifestações neurológicas graves com deterioração progressiva. A doença de Niemann-Pick, depósitos de esfingomielina em neurônios e macrófagos, comprometimento neurológico e hepatoesplenomegalia. Doença de Gaucher, acúmulo de glicocerebosídeos em macrófagos do fígado e do baço e hepatoesplenomegalia pronunciada. E a doença de Fabry, depósito de globotricilceramida em diversos tecidos, acometimento renal, cardíaco e neurológico. Não sei por que tem essas palavras que juntam. Por que não fala globotriocilceramida? Tá ótimo, fala separado, fica juntando essas palavras, ninguém merece, tô brincando. Embora as esfingolipidoses possam ser sistêmicas, as manifestações clínicas são mais graves nos órgãos específicos onde o acúmulo lipídico interfere criticamente com a função celular, determinando o quadro clínico característico de cada doença. No futuro não tão distante, a gente vai falar sobre cada uma das doenças. E a gente, vamos falar sobre sistema nervoso. Aí a gente vai voltar em certas doenças. E nessa hora eu vou colocar imagens mesmo. Eu tô pensando aqui como fazer para o YouTube não achar que algumas imagens são muito tensas, muito pesadas, porque quando a gente está falando de patologia, tem umas imagens que só, né, bem pesado, assim. Então, tentar mostrar de uma maneira não tão pesada é um pouco complicado. Ainda mais pegando os do livro, aí que as do livro tem isso mesmo. Mas, enfim. Um abraço a todos vocês. Vejo vocês na próxima. Continuem assistindo os vídeos. Não esqueçam de curtir se chegou até aqui. Um abraço.